Então, você sabe o que os artistas de arquivis e os estúdios de arquivis estão vendendo para o mercado imobiliário brasileiro ou para o mercado do mundo inteiro? Bom, nesse vídeo daqui é o que eu quero explicar para você. Quais são os produtos que nós, da área de visualização arquitetônica, estamos oferecendo para facilitar a vida da galera que mexe com construção. Bora lá? Opa, tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Augusto César, trabalho com visualização arquitetônica e nesse vídeo eu quero falar de quais são os produtos que nós da área de arquivis estamos vendendo para o mercado afora, tá? Então, seja você um artista ou estúdio de visualização arquitetônica que está tentando entender melhor o seu próprio mercado, ou seja você alguém que trabalha na área de construção, que está procurando qual é a melhor solução para apresentar os seus projetos, bom, esse vídeo aqui vai ser perfeito para você. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho e todas aquelas coisas, caso você goste desse tipo de conteúdo, e dá um like aí pra ajudar, né? Tipo, eu nunca peço isso, mas, bom, dá like. De qualquer maneira, vamos direto ao assunto. Projetos de arquivis são divididos em dois grandes grupos. São eles os de Still Images, ou imagens estáticas, e os renders interativos. Ambos têm o mesmo propósito, comunicar a arquitetura de maneira direta, eficiente e sem o uso de palavras. Você vai ver, vai sentir e vai entender sem ter que ficar explicando 1001 coisas, colocando 1001 medidas, etc. É para que todos tenham um entendimento claro da arquitetura utilizando imagens e a própria visão. Na parte de render estático, nós vamos falar sobre os tipos que são os mais importantes de todos para o entendimento imobiliário, principalmente aqui no Brasil e em países que estão em desenvolvimento, porque são países que têm muita construção acontecendo. Lá fora o mercado é um pouquinho diferente, porque às vezes você trabalha mais com renovações de fachadas e nem sempre você vai trabalhar com grandes obras diferentes assim, a não ser que você já seja um grande estúdio de arquitetura ou alguma coisa que está fazendo algo realmente diferenciado. O mercado brasileiro e o mercado lá fora eles podem ser um pouquinho diferentes, porque o Brasil é mais um país que está em desenvolvimento, então tem obras um pouquinho diferentes, tem culturas diferentes, mas o core da coisa, o centro de tudo é o mesmo. Bom, nós temos então entre as imagens estáticas a favorita de todo mundo, que é o render de fachada. E não é um render que está te enganando, eu estou falando do render de fachada de obra, ou seja, você vai ter os renders que mostram como que é a obra por fora, que mostram como que é o corpo dela, a aparência dela, o impacto visual dela no ambiente ao seu redor. Esses renders eles são a porta de entrada do storytelling do projeto, porque eles são a primeira coisa que a pessoa vai ver. Ele é o corpo externo, ele é basicamente tudo que vai informar o que é essa obra. Então o render de fachada, ele não é só importante apenas para você mostrar como a coisa é por fora, mas sim para você introduzir a pessoa, para você abrir a porta para ela e dizer: eis o projeto, aqui está o render da fachada. Por isso é muito importante que, se você trabalha com visualização arquitetônica e você vai fazer renders de exteriores, é importante que você saiba que o render de exterior ele tem que ser muito bem cuidado, exatamente porque é ele que vai convidar o cliente, né, o possível cliente da construtora, para pegar e falar: eu gostaria de morar aqui, o que tem aqui dentro? E nisso surge o segundo render mais importante da questão, que não é o render de interior, e sim a planta humanizada. Por que a planta humanizada é mais importante do que o render de interior? Porque a ordem do storytelling em um projeto de visualização arquitetônica é essa. Você pega e começa pelo render da fachada. Você conhece aquele local por fora e você pensa: nossa, que local bonito. Como será que é lá dentro? Então você precisa de um render ou de uma imagem, de alguma coisa que informe para o cliente como é lá dentro. E nada melhor para fazer isso de uma forma muito rápida e muito eficiente do que uma planta baixa humanizada que mostre todo o ambiente por dentro visto de cima. Se você não sabe, uma planta baixa é nada mais do que uma seção ou um corte, né? Como se você pegasse o prédio e cortasse ele na altura de 1,20 m e tirasse uma foto por cima, beleza? Então, fazendo essa planta humanizada, você apresenta todo o ambiente de uma forma muito eficiente para o cliente. E depois disso é que nós vamos para o nosso terceiro render mais importante, que é o render de interiores. Dentro do storytelling de um projeto de visualização arquitetônica, o render de interior vai vir
para isso. Ele vai vir para complementar e para seduzir ainda mais o cliente depois que ele já tenha visto a planta humanizada. Porque na mente do prospecto, né, que ele ainda não comprou, né, mas na mente daquele potencial cliente, ele vai pensar, nossa, esse prédio é muito bonito, eu vi aquela renderização, esse prédio vai ficar incrível. Como ele é por dentro? Caramba, tem sala, quarto, cozinha, banheiro. Como que será isso aqui de pertinho? E aí no render de interior, você vai começar a ver como que é de pertinho, como que dá para colocar um sofá ali dentro, como que dá para colocar uma decoração, uma luz no teto, você vai ver como que é a vista das janelas. Tudo isso vai trazer esse potencial cliente para uma sensação de falar assim, nossa, que lugar legal, para criar aquele desejo mesmo nele de querer morar naquele local, porque é esse o propósito das imagens de renderização em ArcViz. Apresentar as ideias do arquiteto, apresentar as ideias que vão ser feitas naquele projeto de uma forma muito direta, muito eficiente e trazer realmente a sensação de sedução, de fazer a pessoa querer entrar naquilo ali, querer viver naquilo ali. Porque tipo, convenhamos, todos nós queremos viver bem, e esse é o nosso propósito como ArcViz, como pessoas que trabalham com ArcViz. Dar a sensação para a pessoa que morando ali, ela vai viver bem, ela vai ter qualidade de vida. Depois dos renders de interiores, nós temos um agora que já está entrando ali na linha cinza entre o render estático e o render interativo, que é o render 360 graus. O render 360 é nada mais do que um render que você tira utilizando uma câmera 360 no seu renderizador, e essa câmera vai permitir que você tire uma foto do ambiente inteiro ao redor de onde ela está. Dessa maneira, você consegue colocar essa foto em sites aí na internet e você consegue clicar e navegar ao redor desse render como se você estivesse realmente ali dentro. O render 360 ele é a forma mais barata que nós temos atualmente de entrar no mercado interativo de renderização, porque é basicamente uma única imagem que você está colocando na tela de uma certa forma, permitindo que o cliente navegue ali dentro. E com o render 360, nós começamos a entrar na área do interativo, que é utilizando os renders 360 para fazer passeios virtuais. Tem várias aplicações na internet que você pode estar utilizando, duas que eu conheço muito bem porque eu já usei bastante, são o meupasseiovirtual.com e o RoundMe. Esses dois eu gosto muito deles, eu acho que eles são bem legais, tem features bem interessantes e você consegue até colocar música em alguns deles. Então você pode meramente colocar um render 360, depois ir colocando ali para o cliente, passando para o lado e realmente passeando por dentro daquele local com aquelas imagens, né? Olhando ao redor e tudo mais. Então essa é a linha cinza entre o Still Image, ou a imagem estática, e o passeio virtual. Porque utilizando o Renders 360 você consegue criar passeios virtuais com um budget relativamente pequeno. Afinal, essas imagens são nada mais do que grandes imagens, né? De 2x1, que você está envolvendo o cliente ao redor e ele está podendo clicar para poder ver ao redor dela. Bom, aqui nós agora saímos do mundo do Still Image e realmente começamos a entrar no mundo do interativo. Muitas empresas, tanto aqui dentro do Brasil quanto lá fora, estão tentando se destacar com esse tipo de produto. Mas é que vem a questão, esse é um produto muito mais complexo de se trabalhar. É um produto que você realmente precisa de bastante atenção aos detalhes e de bastante conhecimento a respeito do que você está utilizando. Eu vou te dar dois exemplos aqui. Você pode ter a planta game interativa. Eu vou chamar desse nome, mas não é assim que todo mundo chama. Mas você pode ter uma planta game interativo que você pode utilizar e ver no seu navegador. Sim, tem aplicações que permitem isso. Infelizmente você tem que manjar dos códigos para poder trabalhar naquilo, né? Você realmente tem que ter uma pequena equipe de programadores. Não tem nenhuma aplicação que permita que você faça isso automaticamente e entregue isso para seu cliente. Mas a planta game interativo é nada mais do que uma planta interativa que você vê no navegador. Para fazer esse tipo de trabalho é extremamente trabalhoso e extremamente minucioso, porque você tem que otimizar cada milímetro da tua cena. Tudo tem que ser o mais low poly possível para não ficar feio e não ficar pesado. Todos os materiais têm que ser reduzidos ao mínimo possível para não ficar feio e não ficar pixelado, ainda entregar bem a sensação do ambiente. Você precisa fazer o trabalho de light mapping e light baking na tua cena, porque você não pode ter iluminação em tempo real, então ali entra algumas limitações. Então trabalhar com game interativo no navegador para o mercado de ArcViz
pode ser bem trabalhoso, mas o resultado final é muito, muito legal. Depois disso, nós temos a Planta Game Interativo, que é realmente uma aplicação, né, que você pode ter ela tanto no seu computador, né, como um arquivo .exe, como você pode ter ela no modo tela e no modo VR, ou seja, você vai colocar um óculos de realidade virtual na sua cara e vai realmente entrar no lugar. Dá pra você fazer isso com o Render 360? Óbvio que sim. E é legal porque é bem baratinho, você pode comprar um óculos VR que você só encaixa o seu celular e você usa o Render 360 para isso. Mas a experiência de você ter um render feito com um Unreal Engine e tudo mais, tudo bonitão, sabe? Colocar um óculos de realidade virtual high-end na sua cara e realmente entrar naquele local e ter a possibilidade de clicar e mudar as coisas de cor, isso é realmente um produto bem high-end, é um produto bem caro. E quem cobra por esse tipo de produto não vai cobrar menos de 15 mil reais para poder vender esse tipo de coisa. E convenhamos, 15 mil reais está barato, porque eu como artista 3D sei o quão trabalhoso e custoso é de fazer esse tipo de produto. Então assim, muita gente tem procurado se destacar aprendendo Unreal Engine para poder vender esse tipo de produto, mas é engraçado, porque eu vejo que as pessoas sabem que esse produto é um produto muito mais caro e muito mais trabalhoso, e eu tenho visto muito artista que utiliza Unreal Engine utilizando Unreal Engine exatamente para fazer imagem estática, porque, bom, eles aprenderam Unreal, mas é muito difícil você vender um produto tão caro sem ter um posicionamento muito bem estabelecido no mercado. Aqui no Brasil tem várias empresas muito bem posicionadas para isso, que vendem esse tipo de serviço e que tem uma equipe bem qualificada para fazer esse tipo de coisa, mas, bom, é aquela, né? Se você também quer aprender, você pode aprender também. Bom, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você quiser aprender como utilizar a Unreal Engine para criar visualizações arquitetônicas, tá? Então, o parceirão aqui do canal tá deixando o linkzinho aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem aprender, beleza? E finalmente, o último que eu gostaria de citar para vocês é um que tem múltiplas utilidades, mas eu sinto que ele entra um pouquinho antes na cadeia alimentar, por assim dizer. E esse é o render de realidade aumentada. O render de realidade aumentada é nada mais do que uma planta baixa que você vai conseguir ver com o teu celular ou com alguma tela de uma maneira interativa, como se você estivesse filmando alguma coisa no mundo real. A realidade aumentada é muito legal porque ela permite que várias pessoas tenham uma reunião e conversem sobre o que está acontecendo ali na frente delas. Então é por essa razão que eu sinto que o render de realidade aumentada ele é mais utilizado para tomada de decisões em uma equipe grande, em um escritório de arquitetura. Eu não vejo como um render de realidade aumentada poderia ser fornecido, né, para o uso do cliente final, né, para realmente o ganho da decisão da compra e tudo mais, mas com certeza eu posso estar errado porque eu posso não ter visto ainda como utilizar isso, né? É só porque eu acho mais fácil a pessoa simplesmente botar o dedo no celular e visualizar, sabe? Colocar o celular assim de lado para mexer pode ser até legal, é uma gimmick muito legal, mas eu sinto que isso entra um pouquinho antes, eu sinto que realmente é muito mais interessante você ter isso para você discutir entre as pessoas ao redor ali qual seria as melhores possibilidades para o projeto. Posso estar errado? Completamente, comenta aqui embaixo se eu estiver errado, eu quero estar errado para eu poder, né, abrir a minha mente para outras coisas. E acho que a última, a que não pode faltar nesse daqui, são as animações, ou os filmes animados, que são muito utilizados em corporativos, principalmente, para você apresentar ideias para investidores e coisas do tipo. Então, assim, a animação, ela geralmente é mais utilizada exatamente para isso, para você apresentar uma ideia de uma forma muito sedutora e muito agradável para pessoas que vão gastar uma grana muito alta com o teu projeto. Geralmente eu não sinto que animações são muito boas para o cliente final, porque o cliente final ele fica disperso muito rápido. Então qualquer coisa com mais de 15 segundos, bom, na nossa época, literalmente não vai ser visto. Mas, quando você precisa de uma animação ali de 1-2 minutos para apresentar para um grupo de investidores, aí o negócio fica legal. Uma coisa interessante é que muitos construtores, eles sentem que estão pagando muito caro, né? Eles falam assim, não, eu vou pagar e eu vou ter, eu quero ter. Mas eles não se importam realmente com o que eles vão ter e se aquilo vai ser realmente eficiente para eles. Então é por isso que muita animação arquitetônica é simplesmente um tédio de assistir. Porque elas são lindas, são incríveis, são muito detalhadas, mas são tédio. Simplesmente porque elas acabam apresentando repetitivamente vários espaços, subindo e descendo pelo mesmo local, enquanto que, na verdade, esse tipo de animação poderia ser muito mais bem utilizado para apresentar ideias para um investidor, né, para uma pessoa que esteja apresentando ali um pitch de vendas e tal.
Enquanto que hoje em dia, se você quiser fazer uma animação que vai realmente cativar as pessoas nas redes sociais, eu sinto, né, pelo menos na minha experiência aqui no meu trabalho, eu tenho sentido que é mais interessante você ter uma animação de 15 a 30 segundos que apresente os melhores, né, os pontos mais destacados do empreendimento e pá, joga na cara do cliente. E aí o cara fica, quer ver mais? Clica aqui, arrasta pra cima. Essas coisas de rede social, entende? Bom, então essa foi a minha lista de produtos que nós da Visualização Arquitetônica oferecemos para os clientes, né? Se você gostou desse vídeo, já sabe, clica aqui embaixo. Se você quer aprender a fornecer esses serviços, eu tenho 2 links aqui embaixo para você. Eu tenho primeiramente o que eu já falei, que é o link do curso de Unreal Engine, e eu tenho também o link do meu curso de Blender para arquitetura e interiores, onde você vai aprender a criar still images, imagens estáticas e renders 360 de alta qualidade e também animações. Então, clica nos links aqui abaixo para conhecer. Beleza? Se gostou, já sabe, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Forte abraço para você e eu te vejo na próxima. Até mais.